Se Z é o quociente da divisão de 5 mais 5i por 10 raiz quadrada de 3 mais 10i elevado a 36, então qual o valor do logaritmo do oposto de Z na base 2? Bem, a princípio, a sugestão que darei para resolver o exercício é trabalhar primeiramente esta expressão aqui. Qual será o valor desta expressão, né? Qual será o valor dessa expressão? Então, avaliemos. Vamos lá. Bom, primeiro, observe que numerador e denominador podem ser simplificados por 5. Então, esse Z pode ser reescrito. Dividindo o numerador por 5, encontra-se 1 mais i, e denominador por 5, 2 raiz quadrada de 3 mais 2i. Tudo isso elevado a 36. Ok. Bom, ocorre que 1 mais i e 2 raiz de 3 mais 2i podem ser escritos na forma trigonométrica. Eu penso que será mais eficiente trabalhar com isso. Vamos lá. Então, primeiro, 1 mais i escrito na forma trigonométrica. Se utilizar separadamente. Bom, então, vamos dar um nome aqui para 1 mais i, vou chamar de W. Bem, o módulo de W, o módulo de 1 mais i, é a raiz quadrada do quadrado da sua parte real, mais o quadrado da sua parte imaginária, ambas iguais a 1. Isso quer dizer que o módulo desse número z é a raiz quadrada de 2. Ótimo. Bom, agora, sendo θ o argumento de W, lembre-se que o cosseno do argumento é a razão da parte real, que é 1 sobre o módulo, que é raiz de 2. Racionalizando o denominador, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno do argumento, razão da parte imaginária pelo módulo. 1 sobre raiz quadrada de 2, racionalizando o denominador, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o ângulo, a primeira determinação não negativa para um ângulo que tem cosseno e seno raiz de 2 sobre 2, trabalhando-se em graus, 45. Desse modo, esse W, que representará o numerador da fração, tem módulo raiz quadrada de 2 e argumento 45 graus. Então, a sua representação trigonométrica, raiz quadrada de 2, cosseno de 45 graus, mais i seno de 45 graus. Muito bem. Essa é a representação trigonométrica, a forma trigonométrica do numerador da fração, 1 mais i. Bom, essa é a forma trigonométrica. Agora, façamos o mesmo para o denominador, 2 raiz quadrada de 3 mais 2. Vamos defini-lo por u. Para u igual a 2 raiz quadrada de 3 mais 2i. Bem, o módulo de u será raiz quadrada do quadrado da parte real, 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Bom, desse modo, o módulo de u será igual a raiz quadrada de 12 mais 4, raiz quadrada de 16, que é 4.
Argumento. Digamos que o argumento de U seja alfa. O cosseno de alfa é a razão da parte real, 2 raiz quadrada de 3 por 4. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2. E o seno de alfa, razão da parte imaginária, que é 2 por 4, meio. Muito bem. Ângulo, primeira determinação não negativa, que tem cosseno raiz de 3 sobre 2 e seno meio, trata-se do ângulo de 30 graus. Ótimo. Uma vez que tenhamos alfa 30 graus, a forma trigonométrica de U o módulo é 4 e o argumento é 30. Cosseno de 30 graus mais I seno de 30 graus. Pronto. Temos assim a forma trigonométrica de U. Muito bem, mas o que precisamos é a razão. Aí lembre-se que a razão, na forma trigonométrica, o quociente da divisão é obtido dividindo-se os módulos. Então, dividindo o módulo raiz quadrada de 2, que é o módulo de W, por 4, e subtraindo-se os argumentos. O argumento de W é 45, menos o argumento de U, que é 30. Então, a forma trigonométrica desse quociente, raiz quadrada de 2 sobre 4, vezes cosseno de 15 mais I seno 15. Ok, mas o que nós queremos, o Z, é esse número elevado a 36, a potência 36. Então, vejamos. Bem, então Z será esse quociente elevado a 36. Para que nós calculemos a potência, eleva-se o módulo ao expoente, raiz quadrada de 2 sobre 4 elevado a 36, e multiplica-se o argumento pelo expoente. Lembre-se da primeira fórmula de Moabe. 36 vezes 15, 36 vezes 10, 360, metade 180. Então, 360 com 180, 540 graus. Cosseno de 540 mais I seno de 540 graus. Mas sabe-se que o cosseno de 540 graus é menos 1. E o seno de 540 graus é zero. Além disso, observe que raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio e 4 é 2 ao quadrado. Dividindo as potências de mesma base, subtrai-se os expoentes. Meio menos 2 é menos 3 meios. Então, teremos Z igual a 2 elevado a menos 3 meios elevado a 36. Então, isso será menos 1, ou seja, menos 2 elevado a... Bom, 2 elevado a menos 3 meios, isso elevado a 36, conserva-se a base, multiplica os expoentes. Então, menos 3 meios vezes 36, menos 54. Menos 3 meios vezes 36, menos 54. Perfeito. Esse é o Z. Aqui está, ó. Z. Esse é o valor de Z. Agora, pede-se o logaritmo na base 2 do oposto de Z. Então, na base 2, o oposto do menos Z
vai ser igual ao logaritmo na base 2 do oposto de menos 2 elevado a menos 54 é 2 elevado a menos 54. Por isso, o logaritmo na base 2 de menos e, fazendo uso das propriedades, menos 54 vezes o log de 2 na base 2, que é 1. Pronto. O logaritmo do oposto de z na base 2 é menos 54. Isso resolve o exercício